Glória a Deus. O primeiro texto está no livro de Provérbios. Glória a Deus. Capítulo 20, verso 14. Glória a Deus. Anote esse texto, ele é importante. Provérbios capítulo 20, verso 14. Depois nós leremos ainda primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Leremos pelo menos 3 versos, é o suficiente para a compreensão do que Deus tem a falar conosco. Glória a Deus. Provérbios 20, verso 14, quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Diz o texto: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. O verso, capítulo de número 21 de 1 Reis. Está escrito: sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote o Jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe então falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha. Vamos repetir isso? Dá-me a tua vinha. Diz ele: para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor que ela. Vamos lá? Te darei uma vinha melhor. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Vamos lá? Se parece bem aos teus olhos, darei o valor em dinheiro. Então repita comigo: dá-me, troca, ou me vende. Fica mais claro assim. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Apenas aqui. Que o bom Deus fale conosco com bondade, em nome de Jesus. Tome sua sede. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, os 2 textos são extremamente didáticos e algumas verdades para ser esclarecida brevemente aqui, sem necessidade de grandes explicações, porque os irmãos conhecem claramente esse texto, mas sirva esse texto como verdades para o nosso coração e para este tempo que nós estamos vivendo. O primeiro verso que nós lemos está no livro de Provérbios, no livro de sabedoria. Esse texto, na verdade, fala-nos de um momento em que era muito comum na nação de Israel, em que os pais de famílias, os homens empreendedores daquela época, tinham seus negócios através da agricultura, o seu plantio, e em situações como esta, por muitas vezes, quando a colheita não vingava, quando a chuva não vinha, quando os problemas aconteciam, ou tragédias na família, em momentos como esse, vivia paralelo à vida destes homens que empreendiam, que tinham famílias, que tinham valores, tinham suas empresas. Haviam outros que perambulavam, eram oportunistas, que viviam em busca de famílias que estavam enfrentando dificuldades, pessoas que estavam enfrentando desafios na sua vida, ou tragédias na sua vida. E em momentos como esse, a gente aconselha a todos que não tomem decisões,
Em momentos de fraqueza emocional, em momentos de tragédia, em momentos onde as nossas emoções estão desequilibradas, esse não é o melhor momento para se tomar decisões. E tem pessoas que, sabendo disso, se aproveitam de momentos como esse, se aproveitam de situações como essa, porque sabe que há um desequilíbrio emocional, que há fraqueza das emoções, a pessoa está vulnerável. Então esses oportunistas se apresentam para dar os seus golpes, para usurpar, para roubar. De certa forma eles chegam com uma narrativa e com uma apresentação inicialmente como que de ajuda. Não é diferente dos nossos dias, quando muita gente tem caído em golpes pela internet, de compras de equipamentos, de carro, de casa, e a pessoa sugere que está fazendo um bom preço, que está fazendo um bom negócio, que quer ajudar, e que vê a oportunidade, e a pessoa está vulnerável, com dificuldades, e se aplica a situações como essa, e daqui um pouco a pessoa está frustrada, decepcionada, dolorida, ela foi subtraída, roubaram, e a tristeza abate nesse momento, é tragédia e mais tragédia, desistências. A gente procura o que ou quem culpar na hora desta. Então, paralelo à vida desses empresários, empreendedores, ou paralelo a essas vidas, havia um oportunista que a Bíblia chama de um comprador. Era alguém que não queria comprar de qualquer forma, ele queria se utilizar daquele momento para fazer um bom negócio, para comprar o mais barato possível, e quando não, até ter de graça, se aproveitando da fraqueza destas pessoas. Então, o escritor de Provérbios deixa muito claro que depois que ele sai deste negócio, ele sai se gabando, ele sai se declarando mais rico e se declarando, porque ele subtraiu, ele roubou, ele negociou o que era para aquela família inegociável. Ele fez um bom negócio, a família está pobre, aquele homem perdeu, e agora ele sai mais rico. Eu não sei que sentimento demoníaco é esse, que um ser humano pode usufruir de um bem do outro, e viver bem, se sentir bem, e tirar o valor, tirar tudo aquilo que foi conquistado com tanto apreço, tudo aquilo que foi conquistado com tanto esforço. E tem gente que tem prazer, irmãos, em fazer estas coisas e viver bem como se nada tivesse acontecendo. Deve ser algo do diabo, irmãos. E esse comprador, ele faz isso, ele usufrui, ele rouba, ele dá o golpe, ele faz a coisa errada, e ele sai se gabando como se não tivesse feito absolutamente nada, como se aquilo fosse uma coisa natural, normal, comum. Então o escritor de Provérbios já está nos alertando para tomarmos cuidado, porque estas coisas ainda existem, e principalmente nos nossos dias. Quando o escritor explica isso, ele está se embasando em acontecimentos do passado, acontecimentos como este que eu li para você no capítulo 21 de 1 Reis, porque ali nós temos 3 personagens. Se você olhar bem para o texto, nós temos um homem por nome de Elias, é um tisbita, um profeta, um homem de Deus cheio de convicções, um homem que tem a sua marca, um homem que foi usado por Deus para profetizar que não choveria, e não choveu. E ele profetizou de novo e houve chuva. Por 3 anos e meio não choveu nessa terra, porque ele profetizou. Mas nós temos em contrapartida um homem por nome de Acabe. Este homem, ele, além de ser rei, ele marcou a história de Israel por conta da idolatria e da aliança que ele fez com Ed-Baal, que é o pai de Jezabel, a sumo sacerdotisa da idolatria. Essa mulher que pisou os pés em Israel e profanou os altares, trazendo a figura de Baal, de Azera, para ser adorado nos altares de Deus. Este profeta, ele foi contra isto,
ele profetizou justamente por esta razão. E Acabe se mostra um homem dominado, não só pelo sistema do seu tempo, mas dominado principalmente por esta mulher, a Jezabel. O que me chama a atenção é que um outro personagem surge na história, é a primeira vez que ele surge com uma maior proposta. O nome dele é Nabote. Nabote é conhecido exclusivamente porque ele tem uma vinha plantada do lado do palácio de Acabe. E aqui é uma marca extraordinária, porque 3 anos e meio não chove, mas a vinha de Nabote, ela está reverdecendo como se nada estivesse acontecendo. Tem seca, não chove, o boi está morrendo no pasto, a plantação não vinga, mas a vinha de Nabote está produzindo. A vinha de Nabote está verde, como se tivesse chovido somente na vinha dele. A vinha de Nabote está produzindo como se não houvesse seca. Eu entendo pela vida de Nabote, ao decorrer dos versículos, que Nabote só teve a sua vinha produzindo do jeito que produziu em tempos de seca, por causa da sua fidelidade, por causa da sua integridade. Porque quando nós servimos a Deus com integridade de alma, pode não chover em todo o território onde estamos, e Deus vai provar para nós que Ele não precisa mandar chuvas dos céus para fazer a nossa plantação vingar. Se necessário, Ele faz com que haja água por debaixo da terra, para dizer: sou Deus que vou além da crise, sou Deus que vou além da circunstância para sustentar o fiel. Você pode olhar para quem está ao seu lado e diga: não olhe mais para a crise, permaneça íntegro na presença de Deus, porque pode não chover nos quadrantes desérticos. Aleluia! Deus vai fazer brotar na sua vida. Bendito seja. Glória a Jesus. O que é impressionante é porque Ele é fiel. A sua vinha produz, e quando produz em tempo de seca, há pessoas que não entendem isso. Há pessoas que se perguntam: como que ele pode estar prosperando num tempo desse? Como que ele pode estar crescendo numa circunstância como esta? Como que o negócio dele está vingando quando de todo mundo está quebrando? Como que pode estar tão certo para ele quando para todo mundo está dando errado? Você acredita que tem gente que até pensa e escuta dizendo: deve estar fazendo uma coisa errada? Daqui um pouco as coisas vão se esclarecer. Daqui um pouco todo mundo vai ver. Deve ter alguma coisa às escondidas. Quando não disser que está vindo algum patrocínio de longe, alguma coisa deve estar acontecendo. Não, irmãos, não é nada disso não. É que quem serve a Deus com integridade de alma tem o sustento de Deus na hora certa, tem a providência de Deus no momento certo. Aí cá que se levante com inveja, com interesse, e é o que acontece aqui. Porque muito embora, irmãos, Nabote tenha a vinha produzindo, e as coisas estão bem na sua aparência, quem vê cara não vê. Nabote está enfrentando um luto, Nabote está enfrentando uma perda. Está tudo dando certo, e não é porque a gente serve a Deus
que significa que nós não tenhamos alguns momentos de tristeza na vida. Não é porque estamos na presença de Deus e servindo com integridade de alma, que significa dizer que nós não vamos ter alguns momentos, e esses momentos sejam duros para nós. Quem olhava para Nabote estava tudo bem, irmãos. Estava produzindo muito. A vinha dele era mais linda, não tinha outra tão linda quanto a dele. Mas só Deus sabia a vida singular, do particular de Nabote, a falta, como estavam as emoções dele, o seu luto. Mas como disse, as pessoas só veem o que querem ver. E no momento como esse, Acabe percebeu, é assim que eu vejo o texto, porque a vinha é herança do seu pai a ele. Acabe está olhando e disse: só a dele reverdeceu, só a dele produziu. Vou chegar, vou me aproximar. E aqui dá um segredo: cuidado com quem se aproxima demais. Cuidado com quem chega com ar de miséria, principalmente. Meu Deus. Porque esses são astutos e chegam com sapatinhos de algodão e vão chegando, criva, questiona, veja as intenções, veja o histórico, para depois atender. Mas o Acabe idólatra, todo errado, todo comprometido, não sabia que a integridade de Nabote não era só diante de Deus. Havia nele discernimento suficiente para observar as intenções de Acabe. E naquele momento, quando Acabe chega a ele e diz: escuta, tenho visto a tua vinha como está verde, e o quanto ela produz. Olha isso, irmãos, porque estava de olho na vinha dele. Eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando do maior homem daquela nação. Majoritariamente eu estou falando do presidente daquela nação. Está de olho no que está acontecendo com Nabote. Porque quando as coisas vêm de Deus desta forma, vai mesmo atrair a atenção de quem você menos imagina. Deixa eu abrir um parênteses. Alguém diz: é só um terreno. É nada. Alguém diz: é só uma pequena construção. Tem mais. Alguém diz: é só uma pequena empresa. É nada. Ah, mas começou e é pequeno. Irmãos, quem está no controle do processo diz que vai ser grande. Quem está no controle do processo diz que vai ser grande. E sabe o que é interessante? É que tem gente com uma visão tão ampla que ele pode até não te dizer, mas já percebeu onde vai chegar isso aí. Ele já percebeu onde tudo isto vai dar. Então ele já olha com olhar de grandeza. Ele diz: é melhor chegar agora. Com ar de menosprezo, talvez ele não saiba o tamanho que isto ainda representará. Então ele diz: escuta, dá-me esta vinha. Como assim? Dá-se, dá. E ele usa dizendo: para que eu plante uma horta. O que ele está dizendo é: não vale nada isso aqui. Isso não vale nada. Isso você não precisa nem me vender. Você me dá. Porque o que vai servir-me aqui é só para plantar uma horta. Uma vinha vai ser transformada em uma horta. Esta é a narrativa de Acabe. O que Acabe não sabia
momento em Nabote. Parece que vejo ele calculando, dizendo assim: meu pai levou de 3 a 4 anos para fazer vingar a primeira videira, para só depois de 4 anos ele ter a primeira colheita. Cavando, eu descubro que essa videira, ela tem pelo menos 4 a 5 metros de profundidade. Foi buscar água lá embaixo para sobreviver neste tempo de seca. Agora esse moço está dizendo que todo esforço do meu pai, o nosso esforço, não vale nada, que ele vai arrancar o que levou anos aqui para construir. Eu vou repetir: o que ele está dizendo é que isso que eu levei anos com o papai plantando não vale nada, a profundidade nada vale. O que ele está dizendo é que é melhor plantar alface, que na verdade leva 30, 40 dias para nascer e frutificar, já está pronto para ser alimentado. E a profundidade, pastor, 15 centímetros. Ora, aqui eu tenho uma videira com 3, 4 a 5 metros de profundidade, com 4 a 5 anos de existência. Trocar por uma alface com 15 centímetros de profundidade, com 30 dias de existência, como assim? Como assim não vale nada? É esta a proposta de Acabe: tirar de você, tirar de mim aquilo que nós construímos ao longo dos anos, com tanto esforço, e só Deus sabe o quanto a gente lutou e se esforçou para que isso acontecesse. E ele está dizendo: troque por uma horta. Eu vou trocar a videira por pé de alface. Glória. Meu Deus. Sabe qual é o grave problema? É que Nabote está emocionado. Nabote perdeu o seu pai, mas ele soube discernir o que tinha valor de verdade por aquilo que não tinha valor nenhum. O que Acabe está dizendo é: dá-me que eu vou plantar aqui uma horta. E Deus está dizendo ao meu coração claramente: cuidado com as propostas que estão sendo lançadas a você. Cuidado para não trocar aquilo que é de grande valor por coisa que não tem valor nenhum. Cuidado para você não perder o que houve muito esforço para construir por aquilo que não serve para mais nada, somente por um momento e um momento de prazer e nada mais. É Deus dizendo: o comprador vai passar, ele vai te sugerir. Tome cuidado para você não abrir mão daquilo que de fato importa. Nós estamos vivendo num tempo. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas não conseguem entender a diferença de algo que é profundo daquilo que é superficial, daquilo que é eterno para aquilo que é apenas um momento, daquilo que de fato tem valor para aquilo que o valor é ínfimo, momentâneo, passageiro. Cuidado para não fazer mau uso nestas escolhas. Permaneça com aquilo que tem profundidade. Permaneça com aquilo que gastou tempo. Permaneça com aquilo que de fato tem valor. Nós estamos vivendo num tempo onde muita gente tem muita informação, mas infelizmente a superficialidade diz: tem muita informação. Nunca houve um tempo de tanta informação como os nossos dias. Uma criança de 10 anos tem mais conhecimento do que o pai, o avô, o tataravô, todos aqueles que passaram por pelo menos 3, 4 gerações. E o seu conhecimento está na palma da mão. Eles ficam sabendo tudo em poucos minutos. Eles têm informação que eles precisam e querem, até em excesso. Há uma overdose de conhecimento em nossos dias. Sabe qual é o problema? Que tudo isso é superficial.
Porque o que Deus quer não é que sejamos informados. O desejo de Deus é que a gente seja transformados. E pouco importa a formação sem transformação. E a transformação não vem apenas pelo conhecimento superficial. A transformação vem com a vida, com as experiências, com aquilo que é difícil. E alguém pode dizer assim: ah, mas é difícil. Mas coisas que são valorosas são difíceis mesmo. Coisas que de fato têm valor leva tempo. Coisas que não têm valor você ganha da noite para o dia. Nem sabe como veio, também não sabe como vai. Mas as coisas de valor, elas levam tempo. Tem que cavar, tem que regar, tem que passar tempo de sol, tempo de chuva. São noites mal dormidas, preocupações. Eu estou falando do teu casamento, estou falando da tua família, estou falando da tua empresa, estou falando do teu ministério. É disso que eu estou falando. Não troque estas coisas por aquilo que não tem valor. Chegarão muitas propostas, mas diga: a minha videira está plantada e muito bem plantada, está arraigada, e eu sei quanto custou. Eu não vou trocar a minha vinha por pés de alface. Glória a Jesus, aleluia. Muito conhecimento, muitos dados, muito recurso. O problema é que tem muito recurso e muito pouca motivação. Nunca houve um tempo de falta de visão. É sempre o conforto, é sempre o prazer. A síndrome de Acabe e Jezabel. Eu sei que é pesado isso que eu vou dizer, mas é um pouco nos nossos dias, para que você aprenda. No tempo de Acabe e Jezabel, o que eles estavam dizendo é: não precisa adorar só a Deus. Eu trouxe Baal e Azera. Adora ele também, para que essa exclusividade toda. Porque só a Deus. Isso aqui uma vinha plantada do lado, adora a Azera, adora a Baal. Qual é a diferença do culto de Baal, do culto de Azera, para o culto a Deus? A diferença é simples: que o culto a Baal, ele traduzia-se em prazer, em sentimento. Eu preciso sentir, eu preciso sentir uma alegria. É como droga. Eu preciso sentir alguma coisa diferente. Eu preciso sentir. Eu saio triste, chegando na igreja eu vou ficar alegre. Eu saí amargurado, chegando na igreja a amargura vai sumir, porque Deus vai te fazer sentir. É o culto do sentimento, é o culto do prazer. O culto de Baal e Azera tinha diferença porque era uma orgia, eram sentimentos avessos, mas era o culto do sentimento, era o culto do prazer, era o culto do momento. Eu indo lá naquele culto de Azera e Baal, eu vou sentir o momento que eu preciso. Tem até crente místico dizendo: na igreja
receber mistura. Não adianta vir para a casa de Deus achando que aqui adora, canta louvores, fala do amor de Deus e lá fora faz tudo errado. Deus não aceita esse tipo de culto. Deus quer exclusividade, Deus quer sinceridade de alma. Deus não quer ver você vivendo aí a bancarrota, dizendo servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Deus tem ciúme de você, Deus tem ciúme de você. E lá vai, como Deus está me dizendo, e se Ele sentir que você está mais apegado a alguma coisa ou a alguém, eu posso lhe afirmar com todas as garantias, Ele arranca a empresa, Ele arranca quem está ao teu lado, porque Deus tem ciúme de você. Como um crente inteligente que você é, assuma a sua postura, que é garantia da tua empresa, que é garantia do teu trabalho, que é garantia do teu casamento, que é garantia dessa alegria de amizade. Cultiva a presença de Deus. Pastor, o Senhor está dizendo, não troque a presença de Deus por nada. Não troque a presença de Deus por nada. Deus quer exclusividade. É isso que Deus quer. É isso. Quando a morte me dá a tua vinha, Nabote disse, não posso dar. Ele diz, faz o seguinte, o que a expressão dá aqui é, porque não tem valor. Porque não tem valor. Irmão, se tem uma palavra que machuca, se tem uma palavra que fere, é essa palavra. A pessoa chegar diante da outra e dizer assim, ó, para mim isso não vale nada. Teu ministério, tua casa, tua família, tua profissão, isso para mim não vale nada. Isso não vale nada. Você fica pensando, mas eu me esforcei tanto, eu lutei tanto, a pessoa vem na minha cara e diz que não vale nada, e que eu tenho que dar como se fosse um peso, como se fosse um karma. Infelizmente, tem gente que não entendeu ainda, principalmente no servir a Deus. Tem noção da quantidade de pessoas que pensam que ser cooperador é um cargo, de ser diácono é um cargo, vai pesar mesmo, vai pesar, vai te desgastar. Ser um presbítero é um cargo, vai ficar pesado. Ser um evangelista é um cargo, vai ficar muito pesado, você não vai aguentar. Ser pastor é um cargo, você não vai suportar. Isso é privilégio. A expressão de Efésios 4:11 diz, porque ele desceu às partes mais profundas da terra, e lá ele venceu, e ao subir levou cativo o cativeiro. E quando ele estava subindo como vencedor, ele olhou para a sua igreja e disse, vou encher essa igreja de presentes. Vou repetir, vou encher essa igreja de presentes. A expressão ali é charismata, é presente, é algo que ele deu por amor. E quais foram os presentes que ele deu? Diz, darei uns para apóstolos, e ele vai dando, e ele vai presenteando. Ser cooperador, ser diácono, ser presbítero, não é um cargo, é um dom que veio dos céus. Você é um presente dado à igreja, você é um presente dado ao povo. Deus colocou-nos para servir. Eu fico triste quando eu vejo alguém servir de qualquer forma. Pastor, por que o senhor não reclama, por que o senhor não fala? Porque quem deu presente foi ele. Foi ele quem deu presente. Agora se é presente de igreja, ele resolve.
Eu tenho uma outra aí. Eu tenho uma outra terra. Irmãos, sabe onde estava a terra do Acabe? A terra do Acabe estava dentro dos termos do palácio. A terra de Nabote estava do lado de fora do palácio. Nabote está dizendo: pega tudo e uma outra aqui dentro. O que ele está dizendo é: vamos nos misturar. Eu vivo com o que é teu e tu fica com o que é meu. Vamos nos aliançar. A gente é igual. A gente é igual. A gente é parecido. E as terras são as mesmas. Eu só vou ficar com a tua e tu fica com a minha. E Nabote disse: não tem troca. Não tem negócio. Eu não vou trocar. Eu não vou negociar. O que eu tenho é herança que papai me deu. O investimento foi alto. O investimento foi grande. O investimento foi tremendo. É Deus dizendo: ei, o que eu te dei vai produzir na hora certa. Você não precisa se misturar com o que está lá fora, nem pegar caminhos errados para fazer dar certo. O que é teu, o que é do mundo é do mundo. Não mistura que não dá certo. Deixa o mundo viver com as coisas do mundo e você vive com aquilo que eu te dei. Bendito seja o nome do Senhor. Você não vai precisar pegar caminhos errados para fazer dar certo. Não vai precisar. Aleluia. Certa feita, pastor Oswaldo, Deus chamou um homem por nome de Pedro. Ele estava pescando. Quando ele pescou, ou tentou, não pescou nada. Jesus chegou à beira do rio, e quando ele chegou, viu Pedro lavando as redes e consertando as redes. Tem um cantor que parece que não leu direito o texto. Então ele disse assim: que Pedro lavando as redes e consertando as redes estava desistindo. Não, ele leu errado. Pedro não estava lavando as redes e consertando as redes porque estava desistindo. Não faz sentido. Ele passou a noite inteira pescando e nada pescou. Então pela manhã ele pegou a rede, lavou, diferente dos outros, consertou a rede, como que dizendo: não deu certo esta noite, vou lavar a rede e vou costurar, porque nem sempre dá certo como a gente quer. O que não pode faltar é motivação. Então ele consertou a rede, lavou a rede, dizendo: vou tentar um outro dia. Jesus olhou e disse: de todos os barcos que tinha ali, eu prefiro entrar no barco do homem que não desistiu. Está lavando e consertando as redes. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus ama esse negócio, irmãos. De alguém que viu que não deu certo hoje, mas vai lavar as redes e consertar as redes para continuar pescando amanhã. Diga para quem está ao seu lado: se não deu certo hoje, não descarta as redes. Conserta e lava as redes que pode dar certo amanhã. Aprende aqui isso.
Pedro não tem paciência. Ele disse que quando a gente está emocionalmente abalado, esse não é o melhor momento para decisões. Então ele grita, já tem 3 dias, ele não aparece. Faz o seguinte: vou pescar. Sabe o que ele está dizendo? Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Ele passou 3 anos e meio com Jesus. Era aquela a tarefa dele, o ministério dele. Como ele percebeu que não estava dando tão certo, ele disse: vou pescar. Sabe o que é isso? Vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Você se lembra de qual foi a última experiência dele pescando sem Jesus? Ele bem disse: vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. E ao mais voltar com o barco vazio. Porque foi assim que aconteceu. Passou a noite inteira pescando e nada apanhou. Pela manhã estava vindo frustrado, decepcionado, triste, e 6 cabeções com ele. Porque tem gente que não sabe o poder de influência que tem. Se soubesse, falaria menos. Quando ele disse: vou pescar, ele dividiu o ministério de Jesus. 6 daqueles discípulos disseram: vou contigo. Sabe como é que voltaram? Porque os cabeções, pastor. Por que o senhor está chamando de cabeção? Porque tem gente que deixa de ouvir a voz do mestre para ouvir a voz de quem quer que seja, irmãos. A voz que eu ouvi de Cristo há 30 anos atrás ainda ecoa por esses ouvidos. De vez em quando eu ouço um ruído por aí me chamando para lá e para cá, mas eu digo: eu sei quem me chamou, eu sei quem foi que me deu o ministério. Eu não posso dar ouvido a esses ruídos aí fora. E a Bíblia diz que eles vão pescar e voltam sem nada. Quando chegam na praia, eles avistam um. Glória a Deus. E aí percebe que é Jesus. De longe ele diz: ei, joguem a rede do lado direito. Glória. Joguem a rede. O que adianta falar sobre isso aqui? Porque o lado direito de Jesus está daqui para lá, o lado direito de Jesus é aqui. O lado direito deles ficando de frente para Jesus é do lado de cá. Agora a questão é jogar do lado direito de quem? Diga: outro dia a gente resolve isso. Mas quando eles jogam a rede se enche. E eles percebem que é Jesus. Quando chegam na praia, a noite inteira pescando, nada apanharam. Mas sobre a palavra de Jesus, houve uma grande pescaria. Mas quando chegaram na praia, se assustaram. Porque Jesus disse: ei, vinde, vinde e jantai. Vinde e jantai. Quando eles chegaram, olharam para a fogueira, tinha peixe assado, tinha pão cozido. Aí você diz: e os peixes que eles apanharam? Problema deles. Jesus chegou no momento que foi marcado, porque na agenda de Jesus, quando ele marca o horário, ele chega
disse: não estão, mas vão voltar. E ninguém vai tocar porque é deles. Nem que eles tenham que jantar no café da manhã, mas eles vão ter que voltar para comer aqui. Não vão deixar pescar nada. Tem gente batendo cabeça achando que é o mundo, até dizendo que é o diabo. Coisa nenhuma, irmãos. Parece que vejo o Pedro, joga a rede. Eu sou conhecedor da praia. Eu pude estar o cardume. Joga a rede, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quando jogou a rede, parece que veio Jesus dando a ordem: peixes do mar da Galileia, não fiquem parados, vão para o outro lado do barco agora. E eles jogam a rede, e quando sobe, Pedro disse: mas gente, estava o cardume aqui. Eu senti, eu tenho feeling para a coisa. Não é possível. Olhou no lado, está aqui, joga a rede. Jesus: peixes, agora para o outro lado do barco. E eles estão jogando a rede à noite. Pedro se que quando ele quer não precisa nem de rede. Com uma só, ele manda pescar o peixe e ainda tirar a moeda da boca do peixe para pagar a conta dele. Porque certo dia Jesus disse: Pedro, vai até o mar da Galileia, joga o anzol, e o primeiro peixe que subir, você abre a boca do peixe, tira uma moeda de ouro, paga o meu imposto e o teu. É Jesus dizendo: não precisa nem de rede quando a gente está debaixo de uma voz profética. Tem gente quebrando a cabeça porque quer. Tem gente quebrando a cabeça porque quer. Jesus está dizendo: não mistura o meu chamado com a tua vida antiga. A tua vida antiga passou, agora é uma nova vida. Ou você confia ou você deixa de confiar. Não dá para estar nos dois lugares ao mesmo tempo, dizendo: tem que estar lá, tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que priorizar lá, não tem que priorizar aqui. Decida-se hoje a quem você deve servir. Não dá para ficar com a vinha do lado de fora do palácio e querer a vinha de dentro do palácio. Não tem mistura. Você conserva a tua integridade e se posiciona hoje para as coisas começarem a dar certo novamente. Bendito seja o nome do Senhor. Só chegou até aqui porque a mão de Deus ajudou. Já era para estar morto, já era para estar morta, mas a mão de Deus salvou do acidente, salvou do ataque do coração, salvou dos desastres e te trouxe aqui. E você ainda não entendeu que a prioridade é o reino de Deus, que a prioridade é as coisas de Deus. Quando é que você vai aprender? Te digo, a tua vinha só produziu porque está na presença de Deus. Acabe diz: troca comigo, eu te darei uma vinha aqui dentro. Fica com essa vinha aí fora não, sozinho, solitário. Ele disse: não posso trocar. Não posso trocar. Eu sei que não dá tempo, só você dá. Então faz o seguinte: me invente. Sabe o que ele disse? Também não vende. Eu não te dou, para ficar bem claro, eu não troco, não te vendo. Guarda o teu coração. O que ele está dizendo? Deus guarda o meu coração melhor. Ele está dizendo que o mal maior me venha se eu tal coisa fizer. Deus guarda a minha integridade, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitas propostas e pouco propósito. Você repete isso comigo? Diga: o tempo que vivemos é um tempo de muitas propostas e pouco propósito. Nabote não vende, não troca, não dá. Nabote fica triste. Jezabel arma um plano de história: você é rei, fica tranquilo, essa vinha vai vir na tua mão. Ela arrumou
situação, levantou caluniadores, se levantaram contra o Nabote, mentiram, colocaram ele em situação difícil. Ele foi morto, mas não vendeu. Ele foi morto, mas não deu. Ele foi morto, mas não trocou. Aí alguém diz assim, pastor, que honra nisso. Ele morreu. Eu estava pregando na cidade de Uberaba, há alguns anos atrás, 2004. Deus salvou uma moça. Ela e o marido tinham sido alvo de um ataque. Eles levaram, só Edson na época levou 6 tiros. A Ayla levou 3 tiros. Ficaram muito mal, próximo da morte. A última medicação para remover aquela inflamação não estava surtindo efeito. Nós vamos orar. E Deus levantou a Ayla, Deus levantou o Edson, uma bênção. Aquilo repercutiu na cidade. E da próxima vez que eu fui pregar, fui levado a um moço que só tinha pele e osso, 32 anos de idade, 4 anos de casado, filho de evangélicos, servindo a Deus, líder de um departamento de evangelismo, e ele estava só pele e osso. Era conhecido como o homem dos ossos que vivem. Uma anomalia genética atingiu seu corpo e ninguém descobriu o que era. Ele só emagrecia, o fêmur quebrado, os dedos dos pés todos quebrados, fratura em várias partes do corpo, porque só tinha pele e osso. Quando eu cheguei, ele começou a chorar e falar um monte de coisas. Eu não entendi, eu só dizia para ele, guarda a tua integridade. Orei por ele e por aquele milagre do casal, eu disse, Deus, o Senhor vai curar. Por onde eu passava pregando, anunciava este problema que ele tinha. Nós orávamos, a única comida que dava certo para ele era grão de bico, meio-dia, noite, pela manhã. Irmãos, que sabor tem grão de bico, o sangue de Jesus tem poder. Viajou para a Europa para buscar tratamento e nada. Passados alguns dias, orei e nada, até que a Kelly me ligou, uma pessoa fazia um contato das minhas agendas na região do Triângulo Mineiro, e ela disse, nosso amigo, ele partiu para agora. Estávamos conversando, ele dizia que ia renovar a carta dele, estava muito feliz, começou a falar em mistério, que Deus ia tirar ele daqui, e ele partiu para agora, conversando com a gente. Eu chorei, coloquei diante de Deus, sabia, 3 meses orando por ele, indo lá visitá-lo, e crendo que Deus fosse levantar, até um dia que Deus me levantou na madrugada, e eu chorei muito, e me envolvi em oração. Na minha oração, Deus me disse, fique tranquilo, ele está em meus braços, ele está comigo. E deixa eu te dizer mais, no momento da sua angústia, no momento das suas dores, dos seus conflitos, Satanás visitou ele várias vezes. Deus estava me dizendo, e disse para ele desistir, disse para ele trocar o ministério, disse para ele se entregar, mas ele sorrindo, ele glorificava o meu nome. Ele disse em palavras, Deus me leva, mas eu não vou negociar o que o Senhor colocou na minha vida. Ele partiu para a glória falando em língua estranha, mas não negociou. A sua vida é com Deus. Eu vejo isso na vida de Nabote da mesma forma. Nabote partiu para a eternidade, mas sabe qual é o maior segredo? Eu vou pedir para o Senhor colocar isso para mim. Versículo 18 do capítulo 21 de 1 Reis, nós vamos ler. E nós vamos encerrar aqui. 1 Reis, capítulo 21, versículo 18. Porque Nabote morreu, diga comigo, Nabote morreu. Nabote morreu. Ele partiu, irmãos, para os braços de Deus. Acabe e Jezabel tomou a terra à força. E ele perdeu o registro da terra no cartório celestial, no cartório terreno, meu irmão. Olha o que está escrito nesse texto. Levanta-te, é Deus falando a eles, e vai encontrar-se com Acabe, porque tudo que foi feito a Nabote foi feito às escondidas. Mas Deus levanta o profeta e diz, vai até Acabe, rei de Israel, o que reina em Samaria. Agora ele está onde? Ele está onde, irmãos?
Mas Nabote já não havia morrido. Tiraram Nabote desta terra, arrancaram o nome dele do cartório terreno. Mas o que não sabe é que lá em cima não mudou nada a respeito dele. Ele está na presença de Deus. E o que é dele, ainda que renova, que tire a vida dele, não vão conseguir remover. Sempre deixará uma marca. Não é a vinha de Acá, é a vinha de Nabote. Todas as vezes que olhavam para aquela vinha, tinha que dizer: é a vinha do homem que não desistiu. É a vinha do homem que não parou no meio do caminho. É a vinha do homem que não trocou, que não negociou. Ele pode fazer o que quiser, até arrancar a tua vida, mas mantenha o teu caráter. Você pode até perder, perca, mas não perca o seu caráter. Se tem uma coisa que meu pai dizia, é somente isso que o homem tem. O homem perdeu a força do homem, perdeu tudo. O homem perdeu o caráter, não tem mais nada. Você pode até perder, mas não deixe desaparecer o teu caráter. Por onde passarem, vão dizer: é a vida dele. Aqui tem história. Coloque-se em pé comigo em nome do Senhor. Numa noite de terça, onde falamos sobre princípios, a mensagem é esta. A mensagem é essa. Diga: não dê, não troque, não venda. Para ficar melhor, diga: jamais deixe transformar a tua vida em ordem. Coloque